Bom dia, irmãs e irmãos. Vamos começar a nossa aula, então? Vamos fazer uma oração para a gente começar? Senhor, nós nos alegramos em podermos congregar ainda. O Senhor tem nos dado esse privilégio e queremos aproveitá-lo ao máximo, Senhor, para a glória do Teu nome e para o bem da igreja, Senhor. Que nessa aula, mais uma vez, o Senhor seja gracioso conosco, ensinando coisas práticas, Senhor, a respeito do ministério, e que assim, Senhor, estejamos dispostos a Te servir com alegria, com gratidão e com o desejo realmente de colocar o nosso coração e tudo que temos e tudo que somos em prol do Teu reino. É o que nós Te pedimos, Senhor, esclareça-nos na luz da Tua palavra, acima de tudo. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, nós já falamos na vez passada sobre os dons, o chamado, esclarecemos o que seria para nós, biblicamente falando, o chamado interior e como ele se confirma exteriormente, o chamado que nós chamamos também de chamado exterior, como é que ele se dá na prática. Vimos que a vida da igreja, ou a assembleia, tem a soberania sobre o ministério e que os líderes espirituais, os diáconos e presbíteros, existem por causa da igreja e não a igreja por causa deles, né? Então a igreja é mais importante e é para ela que eles existem e vivem, né? Hoje nós vamos tratar alguns assuntos práticos, vamos dar algumas explicações, o porquê ou o motivo dessa convocação especial e vamos falar também sobre instruções sobre a candidatura para os aspirantes ao oficialato. Eu queria que você tivesse, além da sua Bíblia em suas mãos, que você tivesse também com a nossa confissão de fé e regulamento interno. Você trouxe, né? Fique aí em suas mãos, para que a gente possa acompanhar também alguns itens aqui que nós vamos falar sobre eles, tá? Bom, quais são os motivos para essa eleição extraordinária? Então, de acordo com a nossa confissão, eu quero que você abra aí, apesar que eu vou colocar aqui na tela, mas o item 6C é sobre ele que nós estamos assentados para poder fazer esse chamado, não é? O item 6C, ele diz o seguinte: poderão ocorrer eleições extraordinárias para o preenchimento de vagas devido ao encerramento antecipado de mandato, conforme item 5F. Se você for observar o item 5F da nossa confissão e regulamento, ele diz que o mandato dos presbíteros, dos diáconos, será de 4 anos, com início sempre no mês de abril de cada ano. Também poderá encerrar-se, presta atenção nesse final, também poderá encerrar-se o mandato por morte, renúncia ou imposição disciplinar. Então, esses 3 outros motivos que nós poderíamos ter também para essa convocação especial ou extraordinária do item 6C, tá? Dito isso, então, vamos lá. Primeiro motivo dessa eleição, que nós tivemos essa renúncia de 2 oficiais do ministério atual. Nós tivemos a perda de um presbítero e a perda de um diácono, conforme esse item que nós lemos agora, 5F, tá? Então, são 2 pessoas que deixaram o oficialato e também a igreja, e por conta disso, nós ficamos desfalcados, né? 2 jogadores a menos em campo. Já estava pouco, e agora ficou menos ainda, tá? Em segundo lugar, a manutenção dos serviços já iniciados, mas ainda não concluídos. Nós temos diversos projetos já iniciados, mas ainda não concluídos. Eu gostaria de expor um aqui que está nas minhas mãos e, por minha falha, eu não concluí esse projeto.
Nós temos toda a documentação da nossa igreja ainda parada e não chegamos ao finalmente. Qual é o final? O habite-se. Eu não concluí isso, tá? E por conta de várias demandas, e eu não vou aqui trazer desculpas para minha falha, foi uma falha, tá bom? Peço misericórdia e perdão à igreja, mas foi uma falha minha e eu não concluí esse serviço. Quis abraçar sozinho e me dei mal. Então, existe essa falha. Não concluímos a documentação da igreja diante da prefeitura, dos órgãos do governo e, conseguinte, não temos o habite ainda na nossa comunidade, que é extremamente importante para outros projetos, tá? Esse é um deles. Tem vários, hein? Tem vários. Terceiro lugar, o revezamento para evitar sobrecarga sobre os oficiais. Quanto menos gente trabalhando, mais sobrecarga, concorda? A demanda é grande, existem vários serviços e poucos são os trabalhadores, consequentemente, a gente fica meio sobrecarregado. Precisamos de mais gente para dividir o trabalho conosco, principalmente na diaconia. São menos diáconos agora, e eles não estão dando conta. Então nós precisamos de gente que possa abraçar junto com eles, e também, se assim for o caso, Deus assim confirmar para o presbitério, que Deus possa estar trazendo então pessoas para que não haja sobrecarga. Vejam, nós, presbíteros e diáconos, também temos família, certo? Concordo? Esposa, concorda? Filhos. Consequentemente, não podemos abrir mão desse ministério principal que é a família, certo? Se nós abrirmos mão, se nós tivermos fracasso na família, qual será o sucesso no ministério? Nenhum. Então nós precisamos dividir, porque diáconos trabalhando o tempo todo, sobrecarregados e não dando atenção à sua esposa e seus filhos, vai dar problema. Essa não é a ideia que nós pregamos aqui, ou a ideia, o princípio que nós pregamos aqui. Nós pregamos que nós temos família para cuidar antes de qualquer serviço na igreja, então precisamos dividir, tá? Para que não seja sobrecarregado sobre os oficiais que estão trabalhando na diaconia ou no presbitério, tá bom? Então, para que não haja sobrecarga. Parece assim, mas é só um servicinho de fazer uma planilha. Mas aquele serviço de fazer uma planilha, às vezes toma tempo e foco. Às vezes um diácono está focado numa obra e ele precisa dar atenção naquela obra. Então, se ele se distrair para fazer 5 minutos que seja uma planilha, vai dar problema. Ele vai tirar o foco daquilo que ele está focado ali. E também, às vezes, abraça outras áreas, tipo dons. Tem pessoas que às vezes gostam de trabalhar mais com papéis do que em outras áreas de serviços. Então são úteis nesse ponto. Tira das costas de algum oficial algum trabalho que aparentemente é um trabalho simples e rápido, mas que tira o foco de outros projetos, né? Outros serviços, tá bom? Quarto lugar, novos conselheiros para maior segurança dos novos projetos ou dos projetos antigos, aqui dos projetos da igreja. Quanto mais gente pensante e pensando, a própria Bíblia diz, na multidão de conselhos habita a sabedoria. Quando um só abraça tudo, às vezes uma pessoa quer desenvolver tudo sozinho, e não é bom. Às vezes a pessoa faz até de bom grado, mas isso não é bom. Por quê? Porque amarra o trabalho, ele não dá conta sozinho, a igreja fica esperando que aquele projeto seja concluído e não vai. Por quê? Porque não dá conta. Então precisa realmente dividir, né, em novos conselheiros para maior segurança. Às vezes eu acho que eu estou fazendo bem o meu trabalho como um presbítero numa determinada área, mas quando vem algum irmão e diz, espera aí irmão, você falhou aqui. Então nessa multidão de conselhos, novos conselheiros, diáconos ou presbíteros, seja lá o que for, quando Deus levantar, vai haver menos erro. Não que homens não tenham erros, podem ser até 1000 diáconos, 1000 presbíteros, vai haver sempre a possibilidade de erro. Perfeito somente o Senhor, Deus, Ele nunca erra, mas nós somos falhos. Mas
quanto mais gente, menos possibilidade de erro. Ok? Então, maior segurança nos projetos da igreja. Quinto lugar, ampliação da visão geral e do foco específico nos diversos serviços ministeriais. Eu vou explicar. Ampliação da visão geral significa que mais gente observando as situações gerais da igreja pode ser discernido mais obras, mais projetos a serem feitos, mais benefícios para a comunidade. Porém, com foco específico, como eu falei agora há pouco, tem gente que tem talento para atender aos pobres, aos necessitados, e outros às vezes não. Então ele tem um dom especial de poder ter essa visão específica. Ele, em alguma medida, às vezes ele é bom. Por exemplo, vou dar um outro exemplo, como eu falei agora há pouco, na parte administrativa, ele foi um bancário, vamos dizer assim. Ele foi um administrador de empresas. Ele foi uma pessoa que trabalhou numa tesouraria. E ele tem aquele talento, então ele tem aquela específico naquela área. Então isso ajuda e tira, né, às vezes o fardo, ou divide a atenção com os outros para que os outros possam fazer outras coisas. Então isso também divide. Então todos esses são motivos importantes que eu estou colocando aqui do porquê dessa eleição extraordinária, desse chamado extraordinário. Vamos repetir: renúncia de 2 oficiais que nós já tivemos, manutenção dos serviços já iniciados, revezamento para evitar sobrecarga, novos conselheiros, a multidão de conselhos à sabedoria, e a visão geral e também uma visão específica, uma visão focada, tá? Então, 5 motivos muito bons para que nós pudéssemos então fazer essa chamada, essa convocação. Eu estou aqui com os outros presbíteros, com os diáconos também, e eu sei que eles vão poder falar daqui a pouco também, talvez para ampliar, para me corrigir, para trazer mais sabedoria para nós aqui nessa manhã e mais detalhes a respeito do que nós estamos abrindo aqui, né? E até mesmo toda a igreja vai poder repartir conosco. Se eu não estiver focado ou se precisar completar alguma coisa, vocês vão me ajudar, ok? Vamos lá. Instruções sobre a candidatura para os aspirantes, para as pessoas que querem ser oficiais da igreja. Quais as instruções que nós temos? A primeira instrução: poderão se candidatar todos os irmãos maiores de 18 anos, inscritos regularmente no hall de membros da ICCG, que sintam o desejo de servir, como nós dissemos na aula passada, tem esse chamado no seu coração, tem esse desejo no seu coração, aspiram esse trabalho, né, desejo de servir, e se comprometam a buscar as qualificações bíblicas exigidas, conforme o item 5E. Nós vimos então o item 5E, ele diz assim, abram então a sua confissão de fé e regulamento, diz assim: somente poderão se candidatar às vagas de presbíteros ou diáconos os homens, viram aí? Os homens, que primeiramente preencherem os requisitos bíblicos definidos em 1 Timóteo 3:1 a 13 e Tito 1:5 a 9. Além disso, deverão estar inscritos no hall de membros da comunidade há no mínimo 2 anos. Estes tornar-se-ão os oficiais da comunidade, se eleitos. Ok? Então, assim diz o item 5E. Mas, neste primeiro momento, será dispensada a exigência de 2 anos no mínimo como membro. Nós não vamos exigir nesse primeiro momento, pode ser um novo membro da igreja, desde que tenha mais de 18 anos, desde que seja membro inscrito no hall de membros, e que busque, veja bem, que busque as qualificações que nós estamos mencionando, 1 Timóteo 3, Tito 1.
Às vezes a gente fica pensando assim, nossa, mas vai dar problema, o cara não chegou, a gente não conhece direito, pode ser que ele dê problema. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. É lógico que às vezes a gente não fica assim, né? Como é que é? Às vezes, tem um ditado popular que eu não gosto dele, eu vou usar aqui, mas eu não gosto dele, tá? Ele diz assim, de boas intenções o inferno está cheio. Mas eu não posso me prender somente em buscar pessoas que tenham todas as qualificações direitinho. Porque existem pessoas que podem ter todas as qualificações direitinho, como nós já tivemos em tempos passados, mas não levantaram a mão para dizer assim, eu quero. Eu prefiro às vezes alguém como eu, que está na metade do caminho, muita coisa para aprender como presbítero, como diácono, mas que tem o coração para servir. O que adianta a gente ficar assim, não vamos esperar o irmão crescer. Eu sofri isso 10 anos. O irmão não está pronto ainda para ser presbítero. O irmão não está pronto ainda para ser diácono. Quem vai decidir isso é a igreja, não sou eu. Quem decide é a igreja, não é você. Eu não tenho essa autoridade de dizer assim, não, fulano ainda não está bom não, tá? Deixa ele de molho mais 10 anos aí. Eu não tenho essa autoridade. Quem vai decidir isso é a comunidade, é a assembleia. E eu prefiro ter gente que ainda que possa lá na frente ter falhas, como eu acabei de expor uma falha minha aqui, não foi? Não fiz o meu trabalho direito, né? Minha documentação, a nossa documentação da igreja que está nas minhas mãos, eu pequei, errei, não fiz a lição de casa. Por isso pedi perdão para a igreja, não foi? É preferível ter gente que queira e ainda que fale, do que ninguém se posicionar. Uma vez o Augusto Nicodemos falou sobre isso. Ele falou assim, nós fizemos um chamado lá para completar a diaconia e o presbitério da IPB, e não apareceu ninguém. Ninguém. Não tinha um homem disposto a se dar pela igreja. Então eu não posso agora me dar o luxo de dizer assim, não, vamos escolher direitinho, ele tem que ter no mínimo nível superior em administração de empresa, para poder ser um diácono. Não, eu não vou fazer isso, eu não sou louco. Não é por aí. Então, nesse primeiro momento, será dispensada essa exigência de 2 anos, né? Bom, essa é a primeira instrução. Então, todos os homens aí que são membros da ICCG e estão, sim, buscando essa vida piedosa, né? Conforme item 5E, e ainda que não tenham esses 2 anos como membro da ICCG, podem ser candidatos, sim. Segunda instrução, todos os candidatos que atingirem 50% mais 1 dos votos válidos na época da eleição, serão eleitos. Todos. Não haverá limites para vagas em nenhum dos ofícios, diáconos ou presbíteros. E aqui eu tomo emprestado a fala de Moisés, quando Josué chegou para ele e falou assim, Moisés, tem mais gente lá profetizando que nem você lá no meio do arraial. Josué estava com ciúmes. Sabe o que Moisés respondeu? Quem dera todos fossem profetas. Irmãos, quem dera todos fossem diáconos. Quem dera todos vocês fossem presbíteros. Quem dera. Nosso objetivo é que Deus levante o máximo. Eu não sei quantas pessoas Ele vai trazer daqui para frente. Aí as pessoas às vezes colocam regras seculares. Mas tem mais cacique do que índio. Ou perdão, tem mais... como é que é? Tem mais cacique do que índio, né? Não. Uma boa estrutura eclesiástica é composta de vários membros. Eu acredito na pluralidade de ministério. Eu acredito na pluralidade de ministério. Lógico, quem vai julgar isso não sou eu. Quanto mais para mim, melhor. Quanto mais eu sair de cena, melhor. Deus levante outros presbíteros para pregar aqui, melhores do que eu. É o meu desejo. Deus coloque um monte de diáconos para que possam dar apoio a esses presbíteros, para que eles não se preocupem
com as demandas dos diaconais, para que eles possam continuar pregando e orando pela igreja. Essa é a nossa missão presbiteral. Só que nós temos que ter um bom corpo diaconal, porque senão os presbíteros vão falhar. Porque no mínimo eles vão se preocupar, porque tem uma pessoa doente lá do outro lado da cidade e não tem um diácono para ir buscar ela e levar para o hospital. Tem uma família que está precisando de apoio, não tem comida lá do outro lado do mundo e não tem um diácono para levar comida para aquela família. Vocês acham que os presbíteros e pastores não se preocupam? Nós somos tipo pais da igreja. Você vai comprometer a pregação se nós vamos comprometer a pregação se nós não fizermos o trabalho das mesas convenientemente. Vamos comprometer o trabalho diaconal, ou o trabalho presbiteral. Terceiro lugar, os novos oficiais eleitos para o diaconato ou presbitério se sujeitarão a treinamento e supervisão do ministério atual. Esses irmãos, ao longo da caminhada, não é que vai treinar antes para depois ver se ele pode ser eleito, não, vai ser durante a eleição. O Rodrigo e o César vão marcar aí a data, vão fazer como chama, o edital, né? E vamos expor aí para que a gente possa marcar a data da nossa eleição, tá bom? E aí então, essas pessoas que forem eleitas, esses irmãos que forem eleitos, eles vão passar por esse treinamento ao longo da caminhada. É lógico, ninguém nasceu sabendo e vai aprender junto conosco, nós também estamos aprendendo até hoje, tá bom? Em último lugar, a eleição geral prevista para 2024 incidirá sobre todos os ministros, ou seja, ainda que esses sejam eleitos agora, o mandato de 4 anos, exposto lá no item 5F, não valerá nesse momento para esses que estão agora sendo eleitos nessa eleição extraordinária, ou seja, eles vão passar de novo pela eleição em 2024. A igreja vai confirmar eles. Reconfirmar? Existe isso? Não sei se existe. Vai confirmar de novo, né? A igreja vai eleger alguns homens agora, nesse ano, e em 2024 vamos passar de novo pelo pleito para poder ver se eles continuam ou não, junto com os outros mais velhos. Tá? Então a eleição de 2024 aqui na igreja permanece, tá bom? Eu queria fazer uma perguntinha. Essas moças aqui, o que vocês estão fazendo aqui, moças? 1 Timóteo 3:11. O que vocês estão fazendo aqui? O texto diz assim: da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Vocês sabem onde é que está esse versículo? No meio de instruções que Paulo deu a Timóteo sobre oficiais da igreja. Você quer ser presbítero? Faça isso, isso, isso. Você quer ser diácono? Seja assim, assim, assado. E quanto às mulheres, quem são elas? São mulheres piedosas, esposas de oficiais da igreja, ou não? Nem sempre. Nem sempre. Que colocam seus dons e até além deles, para o serviço de seus irmãos na igreja local. As mulheres não têm, biblicamente falando, não tem nada que comprove que elas serão ou possam ser oficiais de uma igreja, para exercer liderança dentro da igreja, como se fosse um presbítero, pastor ou diácono. Nós não temos isso. Mas por que Paulo colocou aqui? Justamente por isso. As nossas mulheres, as nossas irmãs, viúvas, casadas, solteiras, esposas de presbítero, esposa de diácono ou não, qualquer irmã pode auxiliar no ministério. Quem de nós não sabe que as nossas amadas irmãs têm muito mais sensibilidade do que nós quanto às necessidades alheias, não é mesmo?
Nós homens somos frios às vezes de coração. E elas são as nossas conselheiras. Nós poderíamos dizer que os homens agem na igreja como cérebro. As irmãs agem na igreja como coração e cérebro. Você pensou que eu ia falar que elas não tinham cérebro, né? Queridos, sem a ajuda das nossas amadas, nós não vamos a lugar nenhum. As nossas mulheres estão aqui para isso. São secretárias, mulheres que vão atender a demanda de alguma necessidade de uma criança, Nós temos uma aqui, nesses dias. Eu tenho a liberdade de abrir aqui. A nossa irmã Diana, o nosso irmão Rafael, está com o nosso queridinho Emiliano com o pé machucado. Ele prendeu o pé na roda da bike. É mole uma coisa dessa? E machucou. Nós vamos precisar de gente que possa se programar para levá-lo no hospital para fazer curativo 2 vezes, de 2 em 2 dias, se não me engano. Quem vai poder fazer isso? Você sabe dirigir? Tem carta? Tem carro? Tem gasolina? Tem coração? Tem vontade? É da igreja? Sentiu o problema do Rafael e da Diana? Sentiu? Precisamos nos ligar. Não precisa ser esposa de presbítero ou diácono. Não precisa. Não precisa ficar ligando para o presbítero, lá ligar, irmão, eu vou buscar ela de Kombi ou de carro, eu tenho 3 carros aqui na garagem. Irmão, decida você e ela. Liga para a Diana, o Rafael está ocupado trabalhando, liga para a Diana. Diana, hoje eu estou disponível para levar o Emiliano lá no hospital. Que hora que é? Pronto, liquida o assunto você e ela. Não atravesse ninguém, não ponha ninguém como atravessador. Nós temos um problema sério de querer botar atravessadores. A gente fala assim, olha, a pessoa lá, o irmão, a família fulano lá, está passando necessidade de comida. Aí a pessoa liga para a Val e fala assim, Val, será que eles comem polenta? Liga para a irmã. Qual é a comunhão que você tem com ela? Qual o problema de ligar direto para a pessoa necessitada? Qual a dificuldade de ter essa comunhão? Fica ligando, atravessando um monte de gente para saber se vai, se não vai, se leva, se não leva, se compra, se não compra, o que a irmã gosta de comer, o que não gosta. Liga para ela. Resolva o problema, irmãos. Nós precisamos ser simples como as pombas. Simples. Então, aí as irmãs podem entrar em ação, né? Auxiliando os diáconos e os presbíteros. Elas não são diaconisas, elas não são presbíteras ou pastoras, não são necessariamente esposas de pastores ou diáconos, como eu já falei, ok? Elas não são oficiais da igreja, mas elas trabalham e muito, ajudam e muito, servem e muito, faz com que a igreja flua. Nós precisamos fluir, irmãos, fluir. Às vezes a gente tem medo de tomar uma decisãozinha. Eu estou sabendo que tem uma família passando uma necessidade de remédio, e eu tenho medo de ir lá servir. Coisas do passado já ficaram para trás, eis que todos se fizeram novas. As coisas antigas já passaram, esqueçam os problemas e excesso de cuidados aí do passado. A igreja é nova, a igreja está renovada e reformada, e aí a gente pode aí ter essa liberdade de atender. Ninguém vai chegar em você e dizer assim, quem mandou você levar a cesta básica naquela casa sem passar pelo presbítero? Quem mandou você fazer isso? Ninguém vai fazer isso, irmãos, pelo amor de Deus. Ninguém vai fazer isso. Tá bom? Fica aqui então nosso convite. Eu quero deixar aberto aí para você completar, para a gente conversar a respeito disso. Tem algumas dúvidas, alguma coisa que você queira perguntar, ou se tiver alguma coisa para complementar isso que nós falamos.
Alguém quer comentar? Tem dúvidas sobre a nossa confissão de fé, regulamento? Não. Elas vão se dispõem. Por exemplo, eu acabei de colocar aqui, né? Publicamente, existe uma necessidade do Rafael e da Diana, né? Sabendo disso, as irmãs já vão se colocar. E é importante que elas saibam das necessidades, procurando os diáconos ou os presbíteros, né? É importante isso, tá? E é importante que também, que você que está passando por alguma necessidade, também abra com os diáconos e presbíteros, senão a gente nunca sabe. Ninguém tem bola de cristal para saber se está acontecendo algum problema, alguma necessidade dentro da sua casa, né? A gente precisa. A Bíblia diz: compartilhe com os santos as suas necessidades, tanto de um lado como do outro. Compartilhe o que você tem com o seu irmão e abra as suas necessidades com os seus irmãos para que eles compartilhem o que tem com você. Eu acho que essa mutualidade tem que existir, é uma família, gente. Ninguém precisa ficar aqui, né? Como é que eu posso dizer assim? Como se fosse um mistério, né? Não, ninguém sabe o que acontece lá em casa. Ninguém vai botar no megafone aqui e falar no meio da rua, mas nós somos uma família. Se for necessidade que você possa abrir com toda a igreja, abra. Não é vergonha para ninguém. Não sei se eu respondi a pergunta. Isso. Nesse primeiro momento, eu acho que nesse primeiro momento os diáconos estão sobrecarregados. Eu acho que poderia ter talvez um grupo de irmãos. Eu estou falando aqui a minha opinião, tá? Não sei se bate com a do Rodrigo e do César, tá? Pós-eleição sim, o grupo diaconal tem essa responsabilidade de administrar, né, as necessidades da igreja, né? E aí eles vão coordenar a ação dessas irmãs que são secretárias deles, são secretárias dos diáconos, né? Eu acredito que sim. Mas nesse primeiro momento, eu acho que não precisa disso, acho que a gente já pode procurar, quem sabe, vamos supor, hoje estamos sabendo especificamente, bem claro, bem direto, o Rafael e a Diana estão com necessidade, é só chegar neles e perguntar: que dia que você precisa, eu estou disponível para te levar. Acabou, né? Resolve o problema. Fechou a fatura, né? Mais alguma pergunta, questionamento, correção? Fala, Aline. Sim. Certo. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Só se, por exemplo, hoje, nesse caso aqui da Diana e do Rafael, nós estamos falando aqui, está aberto, né? Olha só que bom, Deus providencialmente machucou o pé do Emiliano para a gente trazer isso aqui à tona, né? Olha só, nós estamos exercitando essa semana, que bom. A Aline fez uma pergunta interessante e é o seguinte, por exemplo, hoje nós não estamos colocando mais uma demanda sobre os diáconos, porque eles estão até as tampas, né? Então nós não vamos fazer isso, é judiar. Vai controlar, quem que vai, irmã, liga para o Danilo, liga para o Divino. Não, nós não vamos fazer isso. Então vai direto tratar com a Diana. Quando tiver alguma organização um pouco mais distribuída, aí sim, se eles determinarem, aí os diáconos que vão determinar. Tal demanda está nas costas do irmão X, para tomar conta. Então vocês, mulheres, vão procurar esse irmão. Posso ajudar nisso? Posso ajudar naquilo? Tá? Aí vai ter alguém para coordenar isso tudo, né? Nesse momento ainda não precisa disso. Se tiver ainda que dois irmãos se levantam ao mesmo tempo, vai ligar direto para a família vai orientar, a irmã Lídia pediu. Sim, claro. E aí as coisas vão acontecer. Isso, lógico. Simples assim. Vai ligar para a família, né? Aline, eu já tenho a outra irmã fulana que vai vir aqui hoje. Obrigado, irmã, hoje não precisa. Vamos deixar para uma outra oportunidade, acabou, né? Resolveu. Vejam como é simples, né, gente? É só ter coração, não é? Disposição. Mais alguém? Raquel?
Espera só um pouquinho. Pode falar. Sim. Sim. Exatamente, mais ou menos como a Aline também falou, Raquel, eu vejo assim, quero também que os irmãos me corrijam se eu estiver enganado a respeito disso, mas diáconos, vamos falar das demandas diaconais, né? Justamente a administração dos recursos financeiros, das necessidades materiais da igreja e do patrimônio da igreja, conforme reza a nossa confissão de fé. Essa é a função diaconal, né? Então, vamos supor, se algum irmão, alguma família percebe uma necessidade, como você falou, né, a questão da pintura, ela procura sim o corpo diaconal, que são os responsáveis, não vai procurar presbítero, vai procurar os diáconos, né? Os diáconos. Qualquer necessidade material, qualquer demanda material, diáconos. E eles vão, entre eles, conversar. A irmã fulana ofereceu fazer tal coisa, ela já tem o material, ela já sabe quem faz. O que vocês acham? Se foi autorizado entre eles, morreu o assunto, aí libera e faz, né? Resolve o problema. Esse é digamos assim, é o caminho normal da situação de uma igreja normal, de uma igreja local, né? Os diáconos estão ali. Nem tudo precisa estar nas mãos deles para eles resolverem, mas eles podem ter pessoas, não só irmãs, mas outros irmãos que às vezes não são oficiais, mas que querem fazer alguma coisa pela igreja e percebem isso. Por que passa pelo crivo diaconal? Porque eles sabem realmente as prioridades, né? As prioridades. Às vezes a gente vai gastar um dinheiro, eu queria tanto dar um ar-condicionado novo para a igreja. Tudo bem, precisa? Muito. Olha como é que nós estamos aqui essa manhã, né? Precisa. Mas às vezes precisa terminar uma outra obra mais urgente, como a salinha lá atrás, para que a gente possa ter as crianças e acolher as crianças lá no fundo, né? Então, essas prioridades. Às vezes eu gasto dinheiro, eu compro e depois é que eu aviso os diáconos: irmãos, eu já comprei o ar-condicionado. Mas tá bom, irmão, obrigado. Eles não vão falar nada. Lógico, eles são educados, eles vão receber, falam obrigado, viu, obrigado. Mas eles sabem que aquele dinheiro podia ter sido usado de outra forma, mais urgente, por assim dizer, né? Por isso que eles são os nossos administradores. Eles é que sabem das coisas, eu não sei, né? Às vezes tem algumas outras demandas que estão na frente que eles vão avisar a gente, né? Mas sempre, sempre, sempre coloque à disposição, né? Coloque à disposição do diácono, traga. Se você já tem a ideia e viu o problema, é mais ou menos como Jesus fazia, né? Ele diz que ele, em algumas situações, ele viu a multidão, compadeceu-se em seu coração e serviu. Jesus fazia assim, né? Então é a mesma coisa. Você observa a situação, Deus toca no seu coração e você então se põe à disposição para aquele serviço, né? É importante fazer isso, viu? Faça assim, tá? E ser humilde também, se os diáconos chegarem e falarem assim: ó, irmão, irmã, não dá para fazer isso agora, nós vamos ter que esperar porque tem uma coisa na frente, né? Por exemplo, nós tivemos um caso bem tranquilo aqui de colocar para vocês. Por que aquela sala não está funcionando lá? Aquela salona grande ali que tem a porta aberta, vocês viram que tem uma sala ali em cima? Ali não está funcionando ainda, porque foi orientação da fiscalização da prefeitura: não ativem essa sala ainda. Por quê? Quando vier o fiscal para dar o veredito final sobre o habite-se,
aquela sala não pode estar funcionando. Senão, se tiver escada ali, uma escada, por exemplo, ele vai querer olhar a sala. Se tiver faltando isso, aquilo, ele vai impor um monte de exigências de novo, vai atrasar o habite. Então, o próprio fiscal da prefeitura que veio aqui nos orientar, disse assim: não faça aquilo. Não ative aquela sala, até que tire o habite. Uma vez que tirou o habite, põe a escada, ativa a salinha. O próprio fiscal da prefeitura, ok? Então, se alguém chega aqui e fala: olha, eu tenho uma escada novinha lá do lado da minha casa, que cabe certinho naquela porta, já comprei para a igreja. Tudo bem, fica guardada na tua casa, porque nós não vamos poder colocar agora. Enquanto não tirar o habite, não pode. Vocês entenderam? Tem coisas que às vezes não é para fazer agora. Tem o tempo certo para tudo, né? E a gente tem que ser humilde de aceitar. Tá bom, se os diáconos falaram que não, então não. Né? Não sei se eu respondi. Mais alguma pergunta? Já? Sim. Mas eu também quero que não haverá limite de vaga. Ah, sim, sim. Aqui, né? Sim. Aham. Aí eu pergunto, se houver 6 candidatos a diácono, 6 a prefeito, você diz que no início do regulamento. Como é que a gente aproveita isso? É sem limite mesmo? Sem limite. Não. Eles serão eleitos, independente de sabatina, independente de qualquer treinamento. Ele já vai, se ele for eleito no domingo, na segunda-feira já vai trabalhar. Ele já vai ter obra para fazer. Nesse primeiro momento, nós estamos abrindo mão de todo esse treinamento. Vão ser treinados ao longo do serviço. No caminho, exatamente. E, por exemplo, que nem o Jean falou, todos os que receberem 50% mais um dos votos válidos, serão eleitos, tá? E não importa se foram 6 diáconos, se foram 6 presbíteros, se eles receberam 50% mais um, nós vamos entender que Deus usou a igreja para escolhê-los. Então nós vamos aceitá-los. Ao longo da caminhada, Deus vai mostrando se alguém vai se encaixar de fato naquela missão ou não, né? Eu sei que tudo isso, no momento, tem algumas interrogações que a gente não tem as respostas para tudo. As respostas só vão chegando com o tempo, tá? Então, é aí que vai acontecendo de fato, por isso, em 2024, uma confirmação de tudo isso que nós vamos fazer esse ano, né? Entenderam? Então, todos sim serão eleitos. Tá bom, Jean? Sim. Isso. Exatamente. Bem lembrado. Oh, meu Deus, Sandro. Cédula. Não, Sandro. Eu tinha esquecido o nome do Sandro. Cédula, eu vou explicar sobre a cédula. Eu esqueci, desculpa, é verdade, eu esqueci. O Sandro lembrou, é importante isso. A nossa cédula tem todos os nomes dos candidatos. Se eu quiser fazer um risco assim de cima a baixo, votar em todos, eu posso. Eu posso. Como que vai ser cancelado? O seu voto torna-se inválido. Agora não me lembro, Rodrigo, como é que é mesmo? Se não tiver nenhum voto, né? Seu voto não é contado. Por quê? Senão ele vai dar diferença lá na contagem dos votos válidos. Ele não será válido se você não votar em ninguém, né? Como é que é? Não entendi? É válido. A cédula é válida. Válida. Quando tem, a regra vai estabelecer. Quando tem escolha de pelo menos um, né? Não é contado. Como voto válido. Exatamente. Né? Exatamente. Então, pode votar em todo mundo. Aliás, seria bom se... Desculpa, estou fazendo
Como é que é? Campanha aqui. Estou fazendo campanha. Eu nem sei quem são os candidatos, já tô falando, vote em todo mundo. Desculpa, irmão. Acho que a Lília levantou primeiro. Só um minutinho, Pedro, só um minutinho. Fala, irmã Lília. Sim. Sim, novo na fé é uma coisa, né? Agora, novo na comunidade é outra coisa. Agora, exatamente. De qualquer forma, mesmo que quem vai decidir isso, né, é a igreja. Por exemplo, é óbvio que quando você tem maior conhecimento de uma pessoa, você tem mais tranquilidade de votar ou não naquela pessoa. Não é mesmo? Quando você caminha um tempo já com uma pessoa, né, você já sabe como é que ela é, você já sabe como é que é o tipo de relacionamento que ela tem com Deus, como é que ela se comporta com a família e tal. Aí você tem essa liberdade ou uma tranquilidade para escolhê-la ou não, né? Mas, em caso dos novos, existe esse problema. Mas como nesse primeiro momento a gente tem essa demanda, essa necessidade, ainda assim a igreja vai decidir. Mesmo que seja novo, eu vou dar um voto de confiança para esse irmão. Eu vou dar um voto de confiança para esse irmão. É óbvio que essas instruções nós já passamos. A questão presbiteral é diferente da diaconal. Não que os diáconos não tenham que ser homens cheios de espírito e homens tementes ao Senhor, né? Não é isso. Não é que existe diferença de espiritualidade ou entre presbíteros e diáconos. Mas os presbíteros, como são mestres, sim. É verdade, como são mestres, a gente vai pensar um pouco mais a respeito das qualificações, ou melhor, dos dons que aquela pessoa tem. Eu já ouvi aquela pessoa pregando, ela já se dispôs a dar aula, ela tem essa, como é que eu posso dizer? Esse desejo de crescimento espiritual, de conhecer, de estudar a palavra de Deus. Existe uma diferença. Aí pinta uma pessoa que conhece todos os irmãos, que conhece as necessidades, está sempre disposto a dar carona, está sempre disposto a levar uma cesta básica, sempre pergunta. Aí você claramente vai ver, esse cara é um diácono, né? Então essas coisas vão, claro, no nosso coração como igreja. Deus vai colocando essas certezas, né? E ainda que não seja absoluta, ou se você tem dúvida, lógico, não vote, né? Mas sempre tendo essa preocupação, né? Realmente, como você falou. Sim, principalmente presbitério. Novo na fé. Isso, exatamente. Tem que ter esse cuidado, né? Pedro, só um pouquinho, amor, só um pouquinho. Deixa o Pedro falar, só um pouquinho. Tá pego. Ótimo. Mais ou menos. Aí ficou bom. Agora, vem aqui. Vai pregar. Tenho muitas dúvidas, porque eu estou percebendo assim, como de acordo com a reunião de hoje, eu estou percebendo que a necessidade da igreja está mais indo de encontro por questões de trabalho na igreja, pessoas que têm, porventura, algum dom, alguma capacitação e podem servir a igreja, com as necessidades que necessitam. Mas eu não sei, na minha ignorância, eu lendo a escritura e entendo assim, que existem duas coisas. Um pouco o senhor já respondeu aqui na pergunta da irmã, e um pouco a irmã Raquel, ela comentou. Eu acho que uma coisa é o trabalho, e todos que têm algum tipo de talento, exercem alguma coisa. Essa pessoa, ela deve se dispor a ajudar a igreja. Eu sei que muitos não fazem isso, eu mesmo não faço, né? Peço perdão para a igreja, eu devo ajudar em alguma coisa. Mas uma coisa é o trabalho na igreja e outra coisa é liderança espiritual, um guia, uma referência, uma pessoa que eu posso olhar para ela e dizer: esse homem ama a Cristo, ama Jesus, como ele faz? Eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com isso, porque intenções de fazer alguma coisa, eu tenho certeza que na igreja muitos irmãos e irmãs vão ter. Sim. Independentemente de oficialato ou não. Isso, independentemente de oficialato.
pode nos ajudar nisso? Aí a bebida e capacidade da pessoa. Agora, o episcopado, que é já algo diferente, não é só uma questão de trabalhar na igreja. Eu acho que ele é um guia de fato, ele é uma referência, ele é uma liderança espiritual. Isso. Ele é uma tampa a Cristo que, enfim, eu não sei se eu estou equivocado, estou errado no que estou falando, eu peço perdão para a igreja, eu sou novo na fé, na caminhada cristã, na visão de reformar teologicamente falando, vim de uma igreja não pentecostal, mas essa igreja é carregada de cargos, funções e títulos, e todo mundo queria ser isso, e tinha uma vida podre dentro de casa, não ama sua esposa, não ama seus filhos. Exatamente, pode acontecer. No seu serviço, não tem coragem de falar de Jesus aonde ele vai, e aí ele vai à igreja e ele é oficial. Eu entendo que há soberania de Deus na igreja, que os irmãos irão votar e os irmãos irão eleger, amém. Agora, se alguém entender isso, se a gente pode se candidatar, ainda que estejamos num processo bem simples e raso de amadurecimento, inclusive em casa, nas nossas necessidades básicas, se está tudo ok, se amém, a igreja tem misericórdia quanto a isso, e a gente vai caminhando conforme for. E outra dúvida, e se depois dos 2 anos ocorrer uma situação em que, olha, o irmão ele está engateando ainda, ele não entendeu algumas coisas. Eu, por exemplo, se eu me candidatasse, eu poderia assim, não conseguir ser essa referência dos meus irmãos assim, e eu abrir mão, e eu ficaria com um pouco de receio de abrir mão, entendeu? Eu não sei, umas dúvidas malucas. Sim. Não, é justo, é justo. Peço perdão à igreja se eu Imagina. contribuindo ou não, mas é dúvidas que eu tenho. Se é trabalhar na igreja, se esse oficial é um trabalhador da seara, ou se esse oficial é um guia espiritual. Sim, sim, muito bom. Essa colocação é boa. A gente pode ver o seguinte, em primeiro lugar, como a gente falou aqui, quem escolhe, quem colocou o dom no coração de cada um de nós foi Deus. Perdão, o chamado, né? Quem colocou o chamado foi Deus. Se você tem esse chamado, esse desejo no seu coração, Deus vai confirmar através do quê? Nós cremos na eleição da igreja, ok? Então, independentemente do estágio de crescimento, com falhas ou não que ele estiver, Deus vai confirmar, ok? Ou não, às vezes a igreja não vai eleger aquela pessoa naquele momento, pode ser que seja na próxima, ou não, né? E a gente tem sempre que ter realmente essa maturidade de entender que se nós formos ou não eleitos, essa é a vontade de Deus, né? A igreja que vai trazer à luz a resposta de Deus para nós a respeito disso. Agora, eu me lembrei, quando você estava falando, Pedro, daquele problema quando morreu o rei Ezequias e Isaías estava lá sozinho, né? Ele já era profeta, né? E quando ele viu o Senhor no trono, ele falou assim, ele caiu em terra e falou assim, eu sou um homem de lábios impuros, quem sou eu? Impuros lábios, e vivo no meio de um povo que é povo de lábios impuros, né? Mas naquele momento Deus tocou na boca dele através de uma tenaz, de uma chama ardente na boca dele, e na sequência Deus fez um convite. Olha só, Deus podia falar assim, vai, mas ele não falou. Ele falou, quem irá por nós? O que Isaías fez? Eis-me aqui. Independente de ele estar já prontinho. Não, ele não estava. Ainda estava confuso. Ele era jovem, confuso. O rei, que era amigo dele, onde ele vivia dentro da casa do rei, tinha morrido. E ele estava perdido. Não sabia o que aconteceu. Deus chamou ele e falou assim, quem vai? Ele escutou aquilo. Quando ele ouviu o chamado, ele falou, eis-me aqui. Né? Então, eu penso da seguinte maneira. Ainda que você não se considere perfeito, né? Por exemplo, não sou eu que vou julgar exclusivamente, não sou eu que vou julgar você, que vai se candidatar. É a igreja que vai julgar, não é mesmo? Não é uma pessoa. Então, às vezes as ideias que eu tenho aqui na cabeça não vão ser concluídas, né? Mas a igreja vai trazer a resposta. Eu creio que Deus vai usar a membresia para fazer a coisa certa.
Não segundo eu quero, mas segundo a vontade de Deus. Penso assim. Oi? Pode. Quer vir aqui? Achei muito boa a pergunta do Dom Pedro. Sim. Com relação ao que eu estava passando no período em que eu fui visitado pelos irmãos para tratar uma hora. Hoje vale testemunho, tá? Eu estava passando em casa, né, uma hora difícil de relacionamento com a esposa, estava passando uma hora muito complicada, fui buscar a ajuda dos irmãos. E a gente estava passando uma hora parecida com essa, onde não estava tendo os diálogos que tinha, era o Nildo e o Edivaldo tinha nos deixado e o Nildo estava indo ao presbitério e estava sozinho. E aí, naquela situação, eu fui convidado. E eu olhei aquilo e falei, puxa vida, mas é uma responsabilidade muito grande para que eu pudesse assumir. E a mesma convite que fizeram para o Juliano na época. Eu falei, mas eu tenho o meu irmão Juliano, mas aqui no meu coração, eu já tinha um desejo muito grande de servir na igreja. Agora, vejam, irmãos, uma coisa é, Deus realmente colocou no meu coração esse desejo, eu me dispus e fui para me candidatar ao diaconato. Foi me passado todo o material para eu estudar e vejam bem o tamanho da responsabilidade que é para nós também nos expormos. Né? Isso eu estou dizendo porque, se eu for esperar eu estar perfeitinho para exercer, quem é que está apto? Agora, o que o Pedro disse aí, eu entendo muito bem que é uma responsabilidade muito grande nós nos expormos, por exemplo, para o presbitério. Eu vou ter que entender que eu vou ter que dedicar tempo a estudar a palavra de Deus, porque irmãos vão precisar, eles estão precisando, e Deus, por graça, bondade, misericórdia, tem nos ajudado nesse quesito a levar uma palavra de esperança, uma palavra de fortalecimento e edificação dos irmãos. Importantíssimo isso. E nós não podemos ser irresponsáveis de nos candidatarmos para uma função para a qual eu não tenho Amém. o menor talento. Deus me deu o talento, por exemplo, né? Só um exemplo, de pastorear. Bom, Deus deu esse talento, né? Deus deu graça. Quando tem uma situação, como no caso do Milton, vamos dar um livro como exemplo, Deus deu esse talento. Tem uma dificuldade em determinada família. A família chama e vai lá, vai trazer uma palavra, vai estudar junto, baseado na palavra de Deus, tudo com base na palavra de Deus, ele vai trazer uma palavra. Agora, o Nildo tem esse talento, ele gosta de estudar, ele gosta. Não, mas eu acho que eu quero que ele seja um diácono. Mas o Nildo tem todo o talento para ser um presbítero, né? Fala mais para ele como diácono. Então, a gente percebe que cada um, Deus vai dando talento, Deus vai dando graça, Deus que vai capacitando ao longo da caminhada. E a gente vai se dispondo a isso. Vocês entendem? Então, nessa questão, eu não posso querer, por exemplo, se eu tenho dificuldade para estudar a palavra de Deus, né? Eu não tenho tempo por causa do meu trabalho, mas eu tenho, por exemplo, condições em um determinado momento aí, eu ajudar numa construção, ou eu ajudar os irmãos no momento do culto, a organizar, né? Para manter a ordem do culto. Eu tenho condições de fazer isso, e eu tenho o dom, tenho talento para isso. Então eu posso perfeitamente me candidatar ao diaconato. Então, nesse quesito que eu vejo essa pergunta do Pedro como bastante oportuna, e mas também por outro lado, eu vejo assim, irmãos, nós não podemos ficar esperando o momento que eu estiver, não. Acho que agora eu não estou ainda, no próximo eu vou. Eu vou ficar, quando é extraoficial, né? Ah, sim. Não, eu vou continuar ajudando extraoficial, né? Não vou me candidatar, mas qualquer coisa eu estou aqui. Mas sabe o que às vezes fica? Às vezes eu não posso, por exemplo, contar com o irmão. Né? Vamos imaginar, por exemplo, o irmão Rafael fala assim, não, se precisar, qualquer coisa, você me avisa. Né? Tentou aí para os oficiais, não deu certo, aí eu posso ajudar. Mas é muito difícil porque às vezes nós temos demandas que são aquele dia que a gente precisa contar com aquele oficial. Aí se ele é um extra-oficial, quer dizer, ele já não vai ter que mesmo compromisso. Exatamente. Com o oficial. Por isso que é necessário que seja de fato ex-equipe. Sim. Então, nesse sentido, gostaria de dizer isso. Bem colocado. Sim. Só queria ratificar que a minha dúvida não seja no sentido
Eu estou lendo o texto bíblico que diz lá em Timóteo capítulo 3 do Tito, que tem as qualificações. Então, eu estou dizendo que o irmão, ele vai seguir à risca todos os dias e obedecer aquelas qualificações. O que eu estou querendo tentar compreender é que essa, de novo, é voltar para a Bíblia. A gente tem as experiências do Bíblia, mas a Bíblia ela não me deixa assim confortável de ficar tranquilo. Porque, por exemplo, eu sou um irmão que não vê, eu não me embriago, eu não ordeno o que eu pode. Eu poderia pensar, olha, essa qualificação eu tenho, logo eu sou apto. E aí eu queria entender o seguinte: se nós não tivermos uma perseverança, uma inclinação, ao menos para o cumprimento dessas qualificações, eu vejo que a gente não está. É isso que o Pedro entende, olhando para a Bíblia. Por isso, no seu contexto, irmão Sérgio, a gente está apto para trabalhar na igreja. Como você falou, o irmão ele tem uma habilidade, que a irmã Raquel falou, ele tem ali a ação do Espírito Santo de ir lá e servir a igreja. Agora eu estou falando de liderança espiritual, estou falando do guia. Isso. Não é o homem perfeito, esse é só Cristo. Tem só uma área. Isso, foi bem colocado. E é simples, é como o Pedro falou e o César também estava falando. A coisa é simples. Por isso que chama-se chamado interior. Se o Pedro não tem, ele não vai se candidatar, ele é responsável. Se outro tem, que o faça. Segundo a fé, a medida da fé, segundo aquilo que Deus operou no seu coração. Se você não tem esse chamado, não se coloque. Ninguém está forçando nada aqui. Porém, nós não podemos impedir aquele que Deus está chamando. Né? Então é simples. Por isso que é um chamado interior, porque é subjetivo. Ninguém está vendo aqui. Ninguém está vendo o que está no meu coração. Agora, se Deus está me chamando para isso, como chamou para Isaías mesmo com aquele problema todo lá de lábios impuros, ele se colocou, então, se coloque você também, se você ouviu o chamado. Se não, é verdade, eu estou falando uma coisa séria, né? É responsabilidade, igual o César também falou, não se coloque se você não tem esse chamado, tá bom? A Lilian. Certo. Não. Sim. Isso. Exatamente. Isso. Eu particularmente conheci pastores que foram colocados na igreja recém-convertidos e se tornaram extremamente orgulhosos. Exatamente. Exatamente. E eles acabaram prejudicando muito a igreja. Exatamente. A Val ia falar também? Desculpa, você ia falar? A Val? Cortei você, Lilian? Não? Então fala. Nessa questão da escolha, nós vamos procurar momentos, estar orando e dar discernimento para que nós Isso. temos resultado. E procurar também a responsabilidade para criar os candidatos, que estarem dentro daquela especificações, qualificações do cargo que eles Exatamente. assumir. Porque o Tiago, claro que a responsabilidade da palavra é muito maior, mas Tiago, o Espírito todos que está cheio, Sim. e ter uma vida sã. Então esse vai ser o período. Acho que esse vai ser a separação das coisas. Eu não posso ser aquilo que eu não quero. Exatamente. Eu não posso. É um equilíbrio, são qualificações. Tá? Não dá para abrir mão, né? Vai ter uma lá, você já está enviando os vídeos, as aulas lá pelo grupo, e eu já sei que há sim aquela uma qualificação do
Presbíteros? Hã? Irrepreensível, irrepreensível. Então, ali dá a entender que, nossa, o cara está... Sim. Mas ali há uma explicação sobre o que representa, o que faz Uhum. aquela qualificação. Então, tudo isso vai ter um declaro daquilo que os candidatos profissional. Justamente. Uhum. E nós também, como meio que nós somos responsáveis por colocar, sabendo daquilo, sabendo de Timóteo 3, 1 Timóteo 3, Uhum. 5 diante, nós vamos saber como colocar, como Uhum. nossa, Isso. eu posso ser útil e posso estar cumprindo. Uhum. Exatamente. Você, a gente vai ter que ponderar a questão como ser extraordinário. Isso também Isso. tem um peso no momento agora. Amém. E que o Senhor nos oriente. Amém. Nossa. Sim. E a preocupação que os irmãos colocaram a respeito da preparação, e tem que lembrar que quando a igreja ora, ela está avaliando ao longo da caminhada dos irmãos, com todos de fora deles. E esse irmão está sobre a tutela do ministério. Se houver algum erro grave, como ela levantou, de soberba, alguma outra coisa, vai ser corrigido pelo ministério, que é muito mais experiente. Vai ser disciplinado. Sim. A disciplina na igreja. E isso é todo mundo acessível, tanto no ministério como no ministério. Não é assim, ele deu para lá, esquece. Não. O irmão falou, a pessoa, a gente elege, nosso sistema é diferente, por exemplo, uma congregação batista ou presbiteriana. A pessoa vai, faz uma faculdade, se forma presbítero e manda lá, agora você vai administrar a igreja. Uhum. Não é assim. E para mim também não foi assim. Na forma como nós vivemos, é diferente. Mesmo aquela pessoa que fez uma faculdade, se preparou para ser um presbítero, foi colocado lá para comandar uma igreja, vamos pegar um nome, sei lá, Marcos Branconato. Quando ele se formou, ele não era o Marcos Branconato que ele é hoje. O Augusto Nicodemus, ele não é o Augusto Nicodemus que ele era hoje, ele é hoje. Ele iniciou na caminhada, apanhou, aprendeu, foi admoestado, foi corrigido. E isso ao longo de toda a nossa caminhada. Amém. Erros vão acontecer. Então, só o desejo no coração é o principal? Não é. A igreja, eu acho que tem um dom para alguma coisa e como eu já explicou aqui, a igreja tem dom. Foi bom. Não é esse, né? Você adora cantar, mas vamos ver alguma outra coisa? Então, essas coisas são necessárias durante a caminhada. Pronto. E faz nosso aprendizado. Uhum. É isso aí, irmãos. Nosso tempo avançou. César, você ia falar? Basicamente o que o Sandro falou, Ah, e talvez esteja no coração de alguns, não sei se é o caso do modelo, a preocupação, por exemplo, que até aqui, eu tenho dado graça de os espíritos da nossa comunidade, ter o zelo da palavra de Deus, ter o zelo de graça, bondade e misericórdia da parte do Senhor. E às vezes, pode estar no coração do irmão, uma situação, por exemplo, chega um irmão para trazer, para ir para o presbitério e pode, de alguma forma, trazer alguma confusão. Mas como o Sandro explicou aí, eles estarão ainda assim sob a supervisão do atual presbitério e a própria igreja realmente tem crescido, né? sim. Vai discernir, né? Para ser justo. E se de alguma forma houver alguma coisa, por exemplo, situações mais graves, como essa de orgulho e outras coisas, tudo isso vai sendo tratado também. Amém. Exatamente. Encerrar? Você ia falar, Rodrigo? Encerrar. Amém. Que Deus nos dê graça para que a gente saiba fazer isso, né? Conforme a vontade de Deus, né? Amém?